Olá, que bom podermos nos encontrar para estudarmos juntos a Palavra de Deus, um capítulo da Bíblia por dia. Já estamos em Números capítulo 24, passa rápido, já estamos quase terminando o livro, né? Terminando o segundo terço do livro, vamos para a última terça parte do livro. E assim nós vamos estudando a Palavra de Deus, um capítulo, são 1189 capítulos, e parece que a gente começou ontem e já estamos aí bem adiantados, um capítulo sem perder nenhum. Há pessoas que estão aí não perdem nenhum e quando perdem vão rever o capítulo. Por quê? Porque nós temos no YouTube o nosso canal, Reavivados por Sua Palavra NT, ali você pode rever qualquer outro capítulo daqueles que já foram gravados, é claro, né? Pastor Fávero gravou ali de Salmos, eu não sei exatamente qual foi o Salmo, até Malaquias, ele passou pelo final do Antigo Testamento, e nós pegamos a partir de Lucas 22 até o final, Apocalipse, Gênesis, até agora estamos em Números capítulo 24. Você pode repercutir, compartilhar, ver de novo, vale a pena. Reavivados por Sua Palavra NT. Também pelo Facebook, na página da TV Novo Tempo, nós estamos lá. E em ambas estas mídias, a partir da 00:01, você já tem um novo programa para poder desfrutar e compartilhar, tá bem? Ore por nós, estaremos orando por você também. Faça seu pedido de oração lá no YouTube e nós vamos orar também por você, ok? Queremos agradecer o Cevisa, essa parceria que temos com o Centro Médico de Vida Saudável da Igreja Adventista, aqui na região de Engenheiro Coelho. Muito obrigado pelo apoio que vocês nos dão aqui. Bom, vamos lá, capítulo 24. Nós estamos numa sequência desde o 22, 23 e agora o 24, falando sobre Balaão. Vamos repetir aqui, pela terceira vez, Balaão vai sair para amaldiçoar o povo. Ele não vai conseguir. Então, como já mencionei, o rei estava muito interessado em acabar com a vida de Israel, estava com medo de Israel, porque eles estavam grandes, cresciam, eles estavam lá acampados e via-os de longe, temia muito, porque sabia que eles iam chegar até ele em algum momento. Eles estariam chegando ali, como chegaram de fato. Nos próximos capítulos nós vamos ver isso. Mas Balaque já estava pela terceira vez imolando os seus sacrifícios, e 7 altares, 7 animais, e Balaão estava ali estava ali dando o seu suporte, seu conselho espiritual. Não é como ele fez outras vezes. É bem interessante. Ele vai com o rei, Balaque, para que o rei ofereça sacrifícios, mas para quem? Para Deus? Não, não é para Deus. Aqueles sacrifícios eram para o Deus Baal. Era o Deus da fertilização, o Deus da vida, o Deus que era comemorado com ações, com relações sexuais, com sacerdotes, sacerdotisas, com pessoas, com animais, aquela confusão toda. As famílias estavam destroçadas ali, mas era um rei que mantinha o seu exército. E ele, com todo aquele, já vimos, com todo aquele seu preconceito e tal, ele buscou ajuda de um profeta para amaldiçoar. Ele acreditava que o povo sendo amaldiçoado ali seria facilmente abatido. Então, mais uma vez, Balaão sai diante do rei, vai até um local onde eles conseguem ver aqui mais tribos, Então agora verso 2 diz assim: levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos. Então, era uma visão geral, não é? Era uma visão maior, uma visão bem ampla. Ele proferiu a sua palavra, veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele proferiu a palavra de bênção, não de maldição. Não que ele estava sendo usado por Deus no sentido de, aí está um profeta usado por Deus, nós já vimos. Era um camarada corrupto, era um camarada que tinha medo de Deus também, ele não precisava estar aí, foi-lhe oferecido uma quantidade imensa de bens, e esses bens que ele receberia por amaldiçoar, ele estava de olho nisso. Era um profeta corrupto, nós já vimos isso. E ele não consegue amaldiçoar e dá uma bênção. E vai aqui a palavra assim, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, ele é chamado de profeta de olhos abertos, tanto é que aquele momento lá do jumento,
que uma jumenta, né, falou, ele não conseguia enxergar, né, e ele com os olhos abertos não via ali o próprio Cristo, né, o anjo do Senhor. Então, palavras daquele que ouve os ditos de Deus e tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. É bem estranho esse tipo de coisa aqui, né? Que todas as tuas tendas são boas, ó Jacó. Que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como vale que se estendam como jardim à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros juntos à água, às águas. Aqui ele só está falando coisas boas de Israel. Balaque não estava ouvindo nada negativo. Antes, ele estava dizendo aquilo que Deus pensava de Israel. Como sândalo perfumado, como cedro, uma árvore fantástica, junto a ribeiros de água. Isso daí eram árvores poderosíssimas, né? Verso 7, águas manarão dos seus baldes e as suas sementeiras serão águas abundantes, né? Vamos pular aqui um pouquinho, né? Vamos para o 8. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem, e quebrou os ossos, as asas, né, as suas asas, setas os atravessará. Este abaixou-se, deitou como leão, e aqui volta a figura do leão, né? Deitou-se como leão e como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Ele falou aquelas coisas, na realidade ele falava o que o Senhor estava dizendo para ele falar, mas não estavam dentro do seu coração, nós já vimos. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, aí ele ficou bravo. Espera aí, eu trouxe você para cá, eu pedi para você vir e você não conseguiu amaldiçoar. Já por 3 vezes você só abençoa. Que situação é essa? Agora, pois vai-te embora para tua casa, verso 11. Eu dissera que te acumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. Depois disso daqui, ele faz uma coisa bastante má, bastante ruim, nós vamos ver daqui a pouco. Ele não recebeu naquela hora aquilo que o rei tinha prometido para ele, porque ele não tinha feito o que o rei tinha pedido. Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata, de ouro, não poderia traspassar o mandato do Senhor. Ele sabia que Deus era maior que ele. Agora eis que vou para o meu povo. Então proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão novamente, olhos abertos e tal, vê-lo-ei, mas não agora. Esse é um verso muito bonito. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Aqui a gente tem uma profecia também, e esta profecia se refere ao Messias, não é? Através de Jacó sairá um cetro, né? Através de Israel subirá um cetro, a estrela procederá de Jacó. Então, uma referência a Cristo que nasceria e seria o rei não deste mundo, mas seria o rei do universo, né? Seria coroado como o rei do universo, rei de todos nós, e destruiria todos os filhos daqueles que pecaram. Edom será uma possessão, Seir seus inimigos. Verso 19 diz assim, de Jacó sairá o dominador, exterminador, os que restam da cidade, e vai exterminar os que restam na cidade. E aqui vai seguindo, vai falando várias coisas. Então Balaão se levantou, se foi, voltou para a sua terra, diz a palavra, e também Balaque se foi pelo seu caminho. As coisas não terminaram por aí, porque Balaão ele dá mais um passo. Olhando as coisas que ele poderia ganhar, ele deu uma sugestão que nós vamos comentar no próximo capítulo. Mas era uma sugestão de que já que eu não posso amaldiçoar, eu até forneço ao rei um plano que você poderia ter para amaldiçoar o povo de Israel, para que Deus possa destruir vários israelitas. Esse plano tinha que ver com as mulheres, as sacerdotisas, e a sua influência sobre os homens de Israel, tendo relações com ele, orgias, para que diminuíssem o poder que Deus tinha sobre eles. Então, Balaão não parou por aqui. Ele dá um passo bastante violento na direção de Israel e vai sofrer por causa disso.
No próximo capítulo nós vamos ver tudo isso. Agora algumas lições deste capítulo. Bom, primeiro, Deus tem poder e Deus, Ele sabe onde Ele quer chegar. Deus não é um Deus indeciso, que Ele vira para cá, vira para lá. Algumas pessoas até oram assim, não é? Senhor, me ajuda a ter isto. Bom, não recebo, então começo a pedir para um monte de gente orar para comover o coração de Deus, não é? Me jogo no chão, deixo de comer. Deus não faz trocas com jejum e nem com orações desse sentido. A oração, na realidade, ela ajuda mais a mim, ela muda mais a mim do que muda a Deus. Porque Deus não vai dar uma coisa que Ele não acha própria para você. Mas agora, se você insistir, Ele vai deixar caminho aberto. Ele não vai colocar nada no meio para que você não chegue a atingir aquilo que vai lhe fazer mal. Então, esse é o nosso Deus. É o Deus maravilhoso que nós temos. Ele só quer dar coisas boas. Temos que esperar. Não é? Balaão, ganancioso, acabou prejudicando o povo de Israel, mesmo abençoando o povo. Na realidade, o seu coração não estava na bênção. O seu coração estava na maldição. Tanto é que ele cria um estratagema que nós vamos ver no próximo capítulo, para destruir o povo de Israel, para fazer com que eles se deitassem com as mulheres de Balaque, né, do seu povo, então enfraquecessem a sua disposição, a sua armada, o seu exército. Então o exército de Balaque entraria e destruiria a todos eles. Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem uma vontade para a gente conhecer e seguir. Mas nós tomamos a decisão se queremos ou não. Então é muito importante que você possa conhecer a palavra de Deus e permitir que Ele dirija a sua vida. A Bíblia vai lhe dando os conceitos importantes para isso. Que essa seja a sua experiência. Eu vou estar orando por você aqui e por mim também, para que possamos seguir sempre a vontade de Deus. Porque dessa forma nós vamos chegar onde Ele quer que cheguemos, na Canaã celestial. Até o próximo encontro. Um abraço.